O presidente já está há 7 meses no cargo. Como é que você avalia o governo dele? Onde o Bolsonaro está errando? Ele se comporta como presidente do Brasil? E hoje as pessoas te chamam de traidor? E Frota, você acha que o Bolsonaro é machista, racista e homofóbico? Frota, você é homofóbico? O que ocorreu entre você e seu filho Maia durante as eleições? E você tem vontade de voltar a falar com ele e de repente acertar os ponteiros sobre esse assunto? Antes de começar a minha entrevista com Alexandre Frota, eu tenho um recado muito importante para vocês. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto com a sua ajuda, hein? O presidente já está há 7 meses no cargo. Como é que você avalia o governo dele? Que nota que você dá para a gestão dele? Bom, ultimamente saiu até nas revistas, jornais, enfim, nos portais, eu dei nota 4, ainda que eu faça parte do PSL, do governo. É um governo que ainda não se estruturou direito, é um governo conturbado, com uma série de problemas acontecendo. É uma fábrica, vamos dizer assim, de problemas que todos os dias nos levam, né? E quando eu falo nos levam é porque outros deputados do PSL também pensam assim. Muitos não se posicionam, como eu, né? Mas tem sido difícil. O governo tem acertado em algumas coisas, mas com 6 meses de governo fica difícil também. Eu entendo que em 6 meses, 7 meses de governo, nós não vamos resolver o que aconteceu aí de errado, de destruição dos governos passados no nosso país. Mas o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele tem atraído para ele problemas que eu considero problemas que ele poderia passar por cima ou não trazer esses problemas nesse momento que o país está aí votando uma previdência, vai votar reforma tributária, né? Um momento do país que nós temos uma Câmara totalmente polarizada entre esquerda e direita e os moderados. Então, tem sido complicado. Mas vale a pena eu sempre ressaltar que eu não quero que o governo Bolsonaro tropece, eu quero que o governo Bolsonaro dê certo, espero que ele possa conduzir o governo à frente, né, e que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para o povo brasileiro, né, independente de qualquer coisa. Eu não sou contra o governo, não sou traidor, não sou Judas, absolutamente nada, mas sou um cara crítico que tem uma independência dentro do partido, né? Não devo nada ao governo, não pedi cargo ao governo, então por eu não pedir cargo ao governo, não ter nenhum acordo com o governo prévio, então isso me dá também a independência, a facilidade de poder me posicionar, né? Como estou me posicionando aqui com você. Eu espero que se um dia a gente voltar a fazer uma entrevista, eu espero poder estar dando nota 10 para o governo Bolsonaro. Onde o Bolsonaro está errando? Eu não digo onde ele está errando, mas eu digo aonde nós estamos tendo problemas, né? Um deles é o fato do Jair Bolsonaro se apegar a questões que ele talvez pudesse não deixar passar. Por exemplo, por que comemorar 1964 e colocar isso na mídia? Né? Isso se torna um prato cheio para a nossa oposição, para a nossa esquerda. Ele poderia ter feito isso de uma maneira menos provocativa, vamos dizer assim, né? O que ele fez agora, a declaração que ele deu, independente do pensamento político do presidente da OAB, né, que é extremamente de esquerda, a opinião que ele emitiu, ainda que seja uma opinião dele, poderia também ter sido preservada. Ele, como presidente, ele poderia se preservar e preservar o povo brasileiro dessas situações. Por exemplo, convidar para o Ministério da Educação o Vélez, um desastre falado pela esquerda, falado pela direita, falado pelos moderados, né? E levou 3 meses para tirar o Vélez do governo.
Então, assim, também não é o fato de eu ficar aqui criticando, mas a conduta, né, a maneira como ele se comportou nesses meses iniciais com a Câmara dos Deputados Federais, com o Senado, teve problema com o Davi Alcolumbre, teve problema com o Rodrigo Maia, teve problema com os ministros, chegando a demitir o Santos Cruz, demitir o Bebiano. Né? Tá, você acha que ele está preparado para ser presidente do Brasil? Ele se comporta como presidente do Brasil? Não, ele não se comporta como presidente do Brasil, mas ele deveria se comportar, ou pelo menos tentar se comportar como presidente do país, né? Eu acho que o Jair, ele quis muito, e ninguém defendeu mais o Jair do que eu. Eu fui um defensor dele, né, raiz, ali na veia, trabalhei muito pela eleição dele, né, busquei os votos para ele também, entendo que ele também me ajudou muito, ele também, né, tem uma responsabilidade muito grande na minha chegada à Câmara dos Deputados Federais, como falam, né, a milícia virtual dele, o Frota surfou na onda Bolsonaro. Surfei na onda Bolsonaro. Ia surfar em qual onda? Na do Haddad? Não, tinha que surfar na onda Bolsonaro, que era o meu candidato, mas da mesma maneira que ele me ajudou a me eleger, eu também ajudei o Bolsonaro a se eleger. Eu andei 35 mil quilômetros de carro, gastei só 10 mil reais, fiz 90 cidades, né, e dessas 90 cidades que eu fiz, em todas eu busquei voto para ele, falei o nome dele, gritei o nome dele, lutei por ele também. Né? E hoje as pessoas te chamam de traidor? A milícia dele, né? Ele tem o Jair, ele tem um séquito de pessoas que são conhecidos como os Olavos de Carvalho, os mais radicais, de extrema direita, que hoje... Bolsonaristas? Eu não chamo mais de bolsonaristas porque eu acho uma frase... Como é que é agora? Bolsonaristas ainda são light. Eles são bolsonarianos. Entendeu? São os mais radicais que atacam vice-presidente, deputados federais, aliados, amigos, né? Atacam os generais, confrontam o exército. E se você discorda de algo, né, você passa a ser apedrejado. É um apedrejamento quase que medieval, virtual. Né? Então a gente precisa estar preparado para isso. Muitas vezes isso também remete ao que o PT, ao que os MAVs do PT, o movimento de ataque virtual que o PT tinha, né? Parece que agora voltou com carga total, porque existe uma movimentação nas redes sociais, principalmente no Twitter, né, muito grande, de pessoas que, né, tentam te humilhar, te desqualificar. Então a gente está sempre ouvindo aquelas coisas tipo, você só vai ter 4 anos de mandato, aproveite bem. Eu já posso te falar, Bonfá, que não tem ninguém que está aproveitando mais os 4 anos de mandato do que eu. Eu estou muito feliz, muito seguro do que eu estou fazendo, me dedicando, estudando, né? Ontem, para você ter uma ideia, eu tive um curso de 4 horas aqui sobre a reforma tributária, sobre as estratégias que nós vamos montar, assim como tive na Previdência também. Então, assim, eu sou um deputado dedicado. Eu tenho dedicado, o que eu não sei, eu vou atrás, procuro entender. Tenho lá os assessores técnicos e os assessores parlamentares que me dão todas as informações, tiram todas as minhas dúvidas diariamente, às 10 horas da manhã, no meu gabinete ou na liderança do PSL. Eu sempre vou pronto para o plenário, né, para todo tipo de questão, de votação. Então, assim, eu tenho me dedicado nesses meses para buscar um entendimento, saber como funciona o sistema, o ritmo da Câmara, né? E não estou preocupado, eu não faço desse meu mandato um case. Quem me conhece sabe que, meu irmão, eu depois de uma certa idade, depois de tudo que eu vivi na minha vida, eu vivo um dia após o outro. Então, assim, eu não estou preocupado com o que vai acontecer daqui a 4 anos. Estou preocupado com hoje, me preparando para amanhã, e assim eu vou levando o dia a dia, entendeu? Eu não faço desse meu mandato
um case de, sabe, prospectando uma nova eleição, reeleição e etc. Isso daí, para mim, eu vou pensar nisso aos 44 do segundo tempo. E Frota, você acha que o Bolsonaro é machista, racista e homofóbico? Eu não acho que ele seja um machista, racista e homofóbico. Eu acho que ele tem os conceitos dele, né? Conservador, o que é um direito dele, e acho que ele se posiciona de uma maneira talvez mais dura, mais viril com esses temas, né? Ele poderia já ter, eu acho que o país poderia estar voando, ele poderia ter trazido essas questões para ele e desmistificado isso, né, com inteligência. Ele poderia ter trazido os movimentos LGBT, as mulheres, né? Porra, o cara é o presidente, meu irmão. Se eu sou presidente e estão me chamando de machista, porra, eu crio uma série de programas para as mulheres, a favor das mulheres, e trago elas para a discussão e acabo mudando a maneira que elas pudessem estar me vendo. A mesma coisa eu faria com os movimentos LGBT. E assim eu ia trabalhando, entendeu? Então isso ia gerar, né, uma surpresa. Pô, olha, me surpreendi, eu achei que você era machista, mas você realmente não é. Você tem algumas coisas que você fala que nós não concordamos, mas você também aqui mudou muito a questão. Então eu acho que é questão de aproveitar os momentos, as oportunidades e não ficar batendo ali, né, na mesma tecla. Mas eu não acho que ele seja machista, homofóbico. Ele é conservador, mais caretão, entendeu? E que ele tem umas ideias que para ele não batem, mas eu convivi 5 anos da minha vida com ele, eu não vi ele fazer nada que pudesse, sabe, você fala, o Bolsonaro foi machista. Ele é um péssimo contador de piada, né? E as piadas dele são sempre sem graça. O Bolsonaro sempre, ele tem umas coisinhas, sabe, que só quem tem muita intimidade com ele sabe. Então ele está aqui conversando contigo, de repente ele, olha, o nosso casamento pode acabar, mas daqui a pouco a gente está namorando de novo, caramba, sabe? Ele tem umas brincadeirinhas assim que eu acho muito palha, sem graça, né? Ele prometeu para todo mundo e falou que ele é contra a reeleição. Então. Não é isso? E aí, então, agora eu já ouvi ele falando que não, que pode ser, pode ser, se quiserem, eu estarei pronto. Pronto ele não está. Ele tem que se preparar, né? Ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar para isso. E se ele fosse candidato à reeleição em 2022, você votaria nele? Cara, eu não sei. Hoje eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O que eu sei é que se ele for candidato à reeleição, ele não pode tomar outra facada e não pode tomar, dessa vez não tem facada nem tiro, vai ter que ir no debate. E se o Dória for candidato? Eu gosto muito. Gosto muito do Dória. Acho que o Dória é um forte candidato, como tem outros que vão aparecer por aí. Mas acho o Dória um forte candidato, um grande empresário, um gestor, não precisa de dinheiro, né? Uma pessoa que fez carreira na vida dele, bem-sucedido, criticado, amado, odiado, mas respeitado e principalmente como gestor. Está fazendo um bom trabalho como governador em São Paulo, não está fazendo um trabalho ruim, está fazendo um bom trabalho, tem inaugurado uma série de coisas, tem conseguido implementar suas promessas de campanha, escolher um timaço, tem trabalhado com esse time de uma maneira coesa. São Paulo é um problema muito sério, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, assim, eu acho que ele vem fazendo um trabalho coeso, um trabalho honesto, né? Entregando coisas que ele realmente prometeu. Eu gosto muito do que ele está fazendo no momento e acho que ele pode ser, sim, um forte candidato. Vou voltar um pouquinho para aquela história do machista, racista, homofóbico. Frota, você é homofóbico? Porra, eu homofóbico? Fiz 5 capas da revista G, comi um travesti num dos filmes que eu fiz, né?
Porra, me relaciono com vários amigos, tenho vários amigos meus que são gays. Nunca tive nenhuma atitude homofóbica. Mas você sabe que tem esse rótulo que te persegue, né? Me persegue de um tempo para cá, porque eu colei com o Bolsonaro, talvez. Aí ficou esse rótulo assim. Né? Aí tem uma parte que me chama de viado, a outra parte me chama de homofóbico. Eu nunca vi um viado homofóbico, entendeu? Então, para mim, eu não sei. Eu não sou homofóbico nem um pouco. Agora me explica uma coisa. Você tem um passado com boate, com festa, balada, gays, revistas gays, filme pornô. Então, como é que você foi parar do lado do Bolsonaro? Então, eu fui parar porque eu quis. Eu vi a oportunidade de me colocar do lado dele, porque naquele momento eu entendia que ele era um cara que poderia, tinha disposição, né, para combater o PT, o petismo, Lula, Dilma, Palocci, toda aquela vagabundagem. Né? É um cara que estava ali, é um cara que tomou uma facada, né, ali, sabe, estava disposto a tudo ou nada. Bolsonaro não tinha o que perder, um franco atirador, né? Aí eu achei que aquele cara, ele poderia, né, vir e tirar. Como tirou, a gente tirou o PT do poder, ganhamos do Haddad, tiramos boa parte daquela vagabundagem da esquerda, tiramos ali da Câmara dos Deputados Federais, do Senado. Né? É um cara que estava disposto. Então, assim, eu me coloquei do lado dele, mas acho que 2 anos depois eu comecei a sentir que ele, muitas vezes, ficava incomodado, não por ele, mas pelo que as pessoas falavam em volta, né? Justamente por isso. Né? O Bolsonaro, ele, por exemplo, ele é contra, né? Ele declarou aí que ele é contra o filme da Bruna Surfistinha. Né? Ele não é contra o Eduardo Surfistinha, mas é contra a Bruna Surfistinha, né? Mas ele acha que é legal ver milagres da fé, entendeu? E nem por isso ninguém foi lá para criticá-lo. Pô, Bruna Surfistinha fez um sucesso enorme, né? Gerou uma série de empregos diretos e indiretos, contou a história de uma menina de difícil vida fácil, vamos falar assim, né? Então, são coisas diferentes. Eu sei lá, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai se moldando com as coisas, né? O que ocorreu entre você e seu filho Maia durante as eleições? Ele deu uma declaração dizendo que ele não aceitava que eu tivesse ganho as eleições, como que poderia um ex-drogado e um ex-ator pornô ter ganho as eleições. Foi essa declaração que ele deu. E qual foi a sua reação? Não, a minha reação é que eu expliquei para ele que muitas vezes ele comeu, se vestiu e viveu com o dinheiro do pornô. E qual foi a continuidade disso? Vocês se falam hoje? Não, a gente não se fala hoje. Ele mora na Bélgica com a mãe. Eu tinha, no ano passado, tinha conseguido a exoneração e tinha cumprido aí todas as etapas de pensão, etc. Agora, esse ano, eles recorreram de novo. Ele tem 19 anos, vai fazer 20 anos, trabalha lá na Bélgica. E aí, talvez, eu vou fazer o que a justiça determinar. Se a justiça determinar que eu volte a pagar pensão para ele, eu vou voltar a pagar pensão para ele e está tudo certo. Por que você acha que ele tomou essa atitude depois que você foi eleito? Por que ele não fez isso antes? Não sei. Não sei. Alguém que possa ter influenciado ele, de repente, ter falado para dar uma desestabilizada, alguma coisa assim. Você chegou a ter algum contato com ele nesses 18, 19 anos? Sim, claro, várias vezes, muitas vezes. Passou muitos fins de ano comigo, foi para minha casa, foi para a casa da minha mãe, foi para a casa da minha irmã. Não, teve uma convivência. Eu tive momentos que eu estava desempregado, aí não conseguia pagar a pensão total, às vezes pagava metade, depois pagava outra metade, aí depois
justiça. Foi meio conturbado. Quando tinha dinheiro, quando estava na Globo, recebia. Quando estava na Record, recebia. Quando estava no SBT, recebia. Estava desempregado, não recebia. Aí tinha que se virar para receber. Até fiz filme pornô. E você tem vontade de voltar a falar com ele e, de repente, acertar os ponteiros sobre esse assunto? Cara, para mim é tranquilo, eu não tenho esse problema. Se o dia que ele quiser falar comigo, eu acho que ele possa ter se precipitado nessa declaração, ou foi induzido a falar, né? Mas já virei a página, está perdoado, porque eu também já falei um monte de coisa no passado, então para mim é bem resolvido isso. Eu não tenho problema, não guardo mágoa, meu filho falou isso. Eu passei por cima, falei a realidade para ele, e acabou, e vamos embora. Ele sempre soube, desde que quando ele se entendeu por gente, ele nasceu em 2000. Em 2004 eu fiz o primeiro filme, né? É engraçado que assim, ele, né, nunca conversou sobre isso comigo, né? E agora veio e deu essa declaração. Você está gostando da minha entrevista com Alexandre Frota? Não acabou! Por que você foi parar no cinema pornô? Você estava precisando? O que aconteceu? Se você pudesse voltar no tempo, aí você gostaria de ter evitado essa fase aí? Você se arrepende dela? Com quantas mulheres você já transou na vida? O que pode e o que não pode fazer entre quatro paredes? Você já realizou alguma fantasia sexual em algum local proibido? Você já traiu? Você tem fama de garanhão, de pegador. Você já broxou alguma vez?